Meus irmãos, graça e paz. Esta é uma noite que o Senhor irá transformar as nossas vidas, amém? Acho que vocês não acreditam na transformação de Jesus, eu vou dizer novamente. Essa é uma noite em que o Senhor irá transformar ainda mais as nossas vidas, amém? O Senhor irá transformar as nossas vidas, irmãos. Não é porque eu estou aqui, não é porque eu preparei algo para falar para vocês, mas porque a presença dele se faz real aqui neste lugar, amém? E a presença do Senhor, ela nos transforma. E nesta noite o Senhor vai... O desejo do meu coração é que o Senhor faça com que saiamos daqui inconformados nesta noite, amém? Então tudo o que eu peço é que você possa abrir o seu coração e que você se atente para aquilo que Deus vai falar com você. Eu sou só um instrumento do Senhor aqui. De mim, diretamente de mim, não pode sair nada que possa transformar a sua vida. Mas aquele a qual eu estou representando nesta noite pode te transformar, pode mudar a sua vida a partir de hoje, amém? Eu queria agradecer ao pastor Cofani pela oportunidade de confiar, a gente de estar aqui. É com muita alegria mesmo que eu estou aqui, e ao mesmo tempo com muito temor e tremor. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem de hoje, eu diria que seria coragem. O Senhor, Ele quer nos encorajar nessa noite. Como eu disse, o Senhor, eu creio que cada um de nós vamos sair daqui incomodados nesta noite. Amém? Coragem, querido. Deus ministrou muito forte isso ao meu coração há muito tempo atrás. Há um tempo atrás eu passei por algumas dificuldades em minha vida. E eu creio que todas essas dificuldades foi para que hoje eu estivesse aqui. E essas dificuldades em mim causaram certos medos. E um dos maiores medos que eu tive foi de pregar a palavra de Deus. Aquilo que eu sinto do Pai, de ser chamado para fazer isso, para falar a palavra de Deus. E o pastor Cofani testemunha disso. Cheguei a dizer para ele: pastor, eu não quero mais ministrar a palavra de Deus, porque eu tinha medo. Eu tive tanto medo, irmãos, que eu quero confessar algo diante da igreja. Que uma vez o Paulo Martins, ele não está aqui, mas logo nessa época ele pediu para mim levar uma palavra na rádio. Antes eu não participava ainda na rádio, e eu falei: tudo bem, Paulo, eu levo. E eu preparei uma mensagem, preparei algo que o Senhor tinha colocado no meu coração. E chegou mais ou menos na quinta-feira, quarta ou quinta-feira, eu menti para o Paulo. Eu disse para ele assim: Paulo, eu não vou levar a palavra de Deus porque eu vou estar muito ocupado no sábado. Eu estou contando essa história para mostrar para vocês o que o medo ele causa em nós. O medo, ele tira as nossas características. O medo, ele faz a gente ser aquilo que nós não somos. Quando o pastor Cofani me disse assim: olha, no dia 18 você pode levar uma palavra lá na igreja e tal, eu falei: posso sim, pastor. E logo eu falei: Senhor, o que eu vou levar na igreja? O que o Senhor quer que eu fale na igreja? E logo veio esse tema de coragem, e eu falei: meu Deus. E eu confesso que eu não tive coragem de falar de coragem. E uma certa manhã eu me ajoelhei e falei: Senhor, como eu vou falar de coragem se eu não tenho coragem de falar de coragem? E eu, meio triste, meio confuso, fui trabalhar. E naquela manhã uma irmã, eu até disse para ela que eu iria testemunhar isso aqui na igreja.
uma irmã me mandou uma seguinte frase: simplesmente faça. E eu tinha entendido, mas não querendo entender, eu já havia entendido o recado de Deus. E essa irmã falou assim: olha, vem aqui na minha casa que eu tenho algo para te entregar. E irmãos, eu quando eu não tenho tanta afinidade com a pessoa, eu brinco, eu zoo, mas quando eu não tenho tanta afinidade, eu sou bem vergonhoso assim. Não sai a conversa, não vai. E eu falei, tá bom, eu vou aí. Fiquei meio com receio. Falei, o que essa irmã vai me entregar? E eu fui lá, ela falou assim: olha, eu estava lendo esse livro, e quando eu vi essa frase, simplesmente faça, eu não sei o porquê, não me pergunte o porquê, mas Deus pediu para eu te mandar essa frase, e eu queria que você lesse esse livro. E naquele momento eu falei: Deus, se é isso mesmo que você quer que eu fale. Peguei aquele livro, li aquele livro em 2 dias. E Deus ainda mais, ministrando muito mais em meu coração sobre coragem. Ministrando sobre coragem. E é sobre isso que eu vou falar nesta noite. Todos esses exemplos que eu te dei é porque para te mostrar o que o medo pode causar em nós. E eu quero te dizer que quando o Senhor ele pedir algo para você, não tenha medo. E eu quero dizer para você a frase que a irmã me disse: simplesmente faça. Aquilo que o Senhor te mostrar e você sentir chamado de fazer, não tenha medo, faça, querido. Eu queria te fazer uma pergunta, não precisa me responder. Você tem coragem para fazer tudo aquilo que você deseja fazer, ou aquilo que Deus te chamou para fazer? Coragem originalmente surgiu do latim, que significa cor, que vem de coração. Originalmente significava ser quem você é. Coragem quer dizer coisas diferentes para pessoas diferentes. Enquanto o medo tira as tuas características, rouba aquilo que você é e faz você ser aquilo que você não é, a coragem, ela tem o poder de fazer você ser aquilo que você é. Eu ouvi uma historinha do pastor Tiago Rodrigo, muito conhecido, e ele conta a história de um rato. Existia um ratinho, e ele vê um gato, ele fica com muito medo. E então o mágico, vendo aquela cena, fica com muita pena do ratinho, e ele transforma o rato em um gato. E agora esse gato, ao seu lado chega um cachorro, e o mágico, vendo aquela cena ainda, entristece da mesma forma e transforma o gatinho em um cachorro. E agora esse cachorro, ao seu lado chega uma pantera, e ele enche de medo novamente. E o mágico, vendo aquela cena, ele transforma o cachorro em uma pantera. E essa pantera então vê um caçador e também se enche de medo. E agora o mágico, vendo aquela cena, não mais com pena, ele fica com raiva. E ele transforma aquela pantera em um rato. E o ratinho, triste, meio sem entender, olha para ele e ele fala: olha, não é o seu estereótipo que vai definir aquilo que você é, mas é a sua coragem. E você tem coragem de rato. O Senhor quer tirar todos os medos dentro do seu coração nesta noite. Um pouco de medo é bom, porque o medo, ele nos alerta dos riscos, ele nos alerta dos perigos. Um grande exemplo, quando nós vamos atravessar a rua, nós olhamos para o lado para ver se não está vindo nenhum carro, porque a gente tem medo de ser atropelado. Então, um pouco de medo ele é bom. Mas o problema é quando o medo ele sai desse estado de conscientização dos riscos, sai desse estado básico e ele toma uma forma de fobia dentro de nós. Toma uma forma tão grande dentro de nós que nos impede de viver aquilo que Deus tem para nós, que nos impede de sonhar, de avançar. Há muitas pessoas com medo aqui de sonhar, de arriscar, de se envolver, de se entregar para Deus. Tem pessoas que têm medo de tentar de novo. Dizem que o maior dos arrependimentos não é você ter tentado e errado,
Mas o maior do arrependimento é você nunca ter tentado. Mas talvez você olhe para mim e fale assim: mas Adelmo, eu não sou corajoso, eu tenho medo. Deixa eu te dizer algo: coragem não é a ausência do medo. Coragem não quer dizer que você não tem medo. Coragem é a capacidade que você tem de resistir o medo, de enfrentar o medo. John Wayne tem uma frase que ele diz que coragem é você estar morrendo de medo e mesmo assim seguir em frente. É preciso de coragem, meu irmão. É preciso de coragem para viver. Se a gente ler a palavra de Deus em todos os tempos, as pessoas mais usadas pelo Senhor foram aqueles que tiveram coragem. Essa mensagem não é para você agir por emoção. Amanhã você, eu tenho que ter coragem, então eu vou fazer qualquer coisa. Eu tenho que tentar, eu tenho que arriscar, então eu vou fazer. Não, eu não quero que você haja por emoção. O Senhor nesta noite quer tirar os medos do seu coração e quer que você haja por fé. Há uma frase em que diz que o mais corajoso dos atos ainda é pensado com a própria cabeça. Quem você tem sido? Você tem estado no grupo dos 10 ou no meio dos 2? Eu estou falando dos 12 espias. Você tem sido os 10 espias ou você tem sido como Josué e Caleb? Você sabia que 80% das pessoas, elas são medrosas? Abra sua Bíblia comigo em Números, no capítulo 13. Talvez a gente não ia ler a palavra, mas nós vamos ler bastante. Eu quero ser bem rápido. Quero entregar aquilo que Deus ministrou ao meu coração. Números capítulo 13. No versículo 27 ao 33. Todos acharam? Digam amém. Glória a Deus. Números capítulo 13, versículo 27 a seguir diz assim: e relataram a Moisés: fomos à terra a que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. Também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Eles infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Éramos aos nossos olhos como os gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Queridos, aqui fala a história dos 12 espias. Todos conhecem. E eu queria te fazer uma pergunta: como você tem olhado à sua volta? Como você tem olhado as coisas? Você tem olhado como os 10 espias que tudo eles murmuravam, todos eles viam empecilhos, dificuldades, problemas. Se tinha um povo que não podia murmurar, era aquele povo, meu irmão. Se a gente lê alguns livros antes, em Gênesis, Êxodos, Deus sempre esteve com aquele povo. Deus sempre trazia a provisão. A Bíblia fala que eles foram libertos da escravidão. Abriu o Mar Vermelho, que era gigante para quem viu o Mar Vermelho se abrir. Diz que toda manhã vinha a provisão, o maná de Deus. Diz que da rocha saía água. E aquele povo mais uma vez: não vamos.
Nós somos como os gafanhotos na mão deles. Não vamos. Como você tem olhado para as coisas? Dessa forma? Não. Eu não consigo. Não, é difícil demais. Mas existia dois que inspira demais o meu coração, que era Josué e Caleb. Em todo tempo ele falava: não, vamos sim. No capítulo 14, no versículo, deixa eu confirmar para você, no versículo 9, olha o que eles dizem: então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo desta terra, porque são eles nosso pão. Retirou-se deles seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Olha o que eles diziam: olha, não tenha medo, o Senhor é conosco. Vamos em frente. Eles serão o nosso pão, o nosso alimento. Olha a fé que esse povo tinha. Albert Einstein diz uma frase. Ele diz o seguinte: há duas formas para viver a vida. Uma é você acreditar que não existe milagre, e a outra é você acreditar que todas as coisas são um milagre. O que mais me deixa muitas das vezes nervoso é que o diabo faz uma coisinha desse tamanho, nos marca e nos enche de medo. Mas Deus faz algo desse tamanho e não nos dá coragem nem nos marca, irmãos. Esta é a verdade. Sabe por que nós não entendemos, nós não enchemos o nosso coração de coragem? Porque muitas das vezes nós não ouvimos, não entendemos e não cremos na palavra de Deus. O universo todo sempre creu, ouviu, entendeu a palavra de Deus. E muitas das vezes nós não. Se a gente vê em toda a Bíblia, Deus disse: haja luz e houve luz. Deus disse: sol, para, o sol parou. Deus disse: mula, profetiza, a mula profetizou. Deus disse: mar, aquieta-te, e o mar aquietou. Deus disse: vento, acalma, e o vento acalmou. Deus dá ordem aos demônios, eles batem em retirada. Deus dá ordem aos anjos, eles saem como o vento a fazer a vontade de Deus. Será que eu e você vamos ser o único? Nós vamos ser os únicos que nós não vamos entender e ouvir a palavra de Deus? Sabe o que Deus nos diz nesta noite? Em Salmos capítulo 38, no versículo 3: quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Em 1 Coríntios, no versículo 16, no versículo 13, a palavra do Senhor nos disse: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Em Salmos, no versículo 37, no versículo 27, no capítulo 27, no versículo 14, a palavra de Deus nos diz: espera no Senhor, seja forte, coragem, espera no Senhor. E olha porque Josué e Caleb, ele tinha essa fé. Em Josué, no capítulo 1, no versículo 9 diz: não fui eu que lhe ordenei, seja forte, seja corajoso, porque eu, o Senhor teu Deus, estarei contigo por onde quer que andares. É isso que o Senhor sempre nos prometeu. Não é o que tem feito do evangelho deturpado com a teologia da prosperidade, dizendo: o Senhor te prometeu casa, dinheiro, mansão. Deus nunca prometeu isso para nós. Ele sempre prometeu: tenha coragem, porque eu sou contigo. Aplauda o Senhor, meu irmão. Glória a Deus. Nós vamos falar da história de um homem que ouviu a palavra de Jesus. Está em Mateus, no capítulo 14, abre comigo. Uma palavra muito conhecida. Eu quero ser bem breve, irmãos. Mateus capítulo 14, no versículo 22 a seguir. Diz assim: logo em seguida Jesus ordenou que seus discípulos entrassem no barco
e fossem adiante dele para outra banda, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Chegada a tarde, estava ali sozinho. O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, Jesus dirigiu-se até eles, caminhando por cima do mar. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritando com medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para encontrar-se com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus, estendendo a mão, segurou-se e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando subiram ao barco, o vento se acalmou. Então o que estava no barco se aproximaram e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém. Vamos viajar um pouquinho na palavra. Era a tradição judaica era a tradição do judaísmo que os filhos herdassem as profissões do pai. Um grande exemplo é o nosso Senhor Jesus. Ele era carpinteiro porque o seu pai José foi carpinteiro. E também o mesmo caso de Jonas, que nós acabamos de ler. Jonas, ele era um pescador, porque o seu pai... Pedro. Porque o seu pai, Jonas, era um pescador. E eu imagino que Pedro, já desde novinho, indo pescar com seu pai, porque ele já pensava em herdar a profissão do seu pai, então ele já ia desde novinho. E eu imagino que Jonas, ele falava para Pedro: Pedro, olha, não fique tanto à borda do barco, porque o barco pode virar. Então ele já passava algumas coisas para Pedro: olha, Pedro, o mar é bem perigoso. E por estar ali desde novinho, eu imagino que ele já tinha visto ou ouvido muitas histórias de pessoas que talvez se afogaram, que morreram, que passaram grandes dificuldades pescando. Eu que não sou pescador, talvez não, eu já ouvi várias histórias de pessoas que o barco virou, que passou um grande sufoco pescando. Então Pedro, ele conhecia muito o mar. Ele sabia que o mar era perigoso. E agora ele estava tendo um conflito muito grande em sua mente. Ele chega ao ponto de dizer: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. E Jesus fala: vem, Pedro, vem. E agora Pedro, ele tinha esse conflito do seu passado, de que o mar era perigoso, de que se ele descesse do barco ele poderia morrer, ou ele poderia ouvir a voz de Jesus dizendo: vem, Pedro. Olha para a pessoa do seu lado e diz assim: a fonte de toda a verdade não é aquilo que eu conheço, não é aquilo que eu vejo, mas é o que Jesus disse. E ele diz: vem. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite? Ei, sai do teu barquinho, sai da tua vidinha, sai da tua zona de conforto. Tenha coragem para pisar na minha vida, tenha coragem para pisar na minha dimensão. Para de viver do seu jeito, da sua forma, daquilo que você acha que você sabe fazer, e entra na minha vida, entra na minha dimensão, vive do meu jeito. Será que você tem coragem para largar a sua vidinha, o seu barquinho, a sua zona de conforto e pisar na dimensão, na vida de Deus? O Senhor permite algumas crises, como eu disse lá no começo, em nossas vidas, para provocar algo em nós, para atiçar a nossa fé, para nos dar coragem, ao ponto de deixarmos o nosso jeito, o nosso eu, a nossa vidinha, o nosso barquinho, e entrar na vida dele. Se Deus está falando com você, se você deseja isso, levanta a sua mão, fala assim: Senhor, eu quero entrar na tua dimensão, eu quero, Senhor, entrar na tua vida. Pai, eu já estou cansado de viver do meu jeito, da minha forma,
com a minha vontade, Senhor. Mas hoje eu quero entrar, Senhor, na tua vida. Eu quero andar sobre as águas junto contigo, Jesus. Eu ouvi o Kleber Barros, aquele pastor que veio aqui, e ele disse algo muito interessante. Ele falou: olha, Pedro foi almático, sim, muitas das vezes, foi entrão, falastrão, mas ele foi o único que teve coragem ao ponto de andar sobre as águas com Jesus. Muitas das vezes, irmãos, nós queremos o novo de Deus, mas nós não temos coragem de fazer o novo para Ele. Você só vai viver algo que você nunca viveu quando você fazer algo que você nunca fez. Eu estou disposto, eu disse para Deus: Senhor, eu quero isso para a minha vida. Eu quero fazer algo que eu nunca fiz, Pai. Eu quero tirar esses medos do meu coração. Eu quero entrar, Senhor, na tua dimensão. Eu quero viver, Senhor, isso aí que o Senhor tem para mim. Chega de viver culto a culto. De ver um culto, se enche, chega na terça-feira, já está vazio de novo. O Senhor quer nos encher todos os dias. Eu sei que é bom viver na zona de conforto. É difícil fazer o novo, porque o novo a gente não sabe o resultado. Mas o Senhor, nesta noite, Ele quer que tenhamos coragem ao ponto de sonhar, viver e fazer aquilo que Ele tem para nós. Deus, Ele está lá no céu torcendo por nós. Ou melhor, Ele entra em cena junto comigo e com você para construir os nossos caminhos. Como diz Antônio Machado, não há caminhos, faça caminhos andando. E o Senhor quer trilhar comigo e com você os nossos caminhos. Ele quer andar comigo e com você os nossos caminhos. Eu falei para Deus, irmãos, chega, eu não quero mais, Senhor, viver com medos. Eu quero, Senhor, experimentar o teu novo. Eu quero, Pai. Abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 14. Eu já quero encerrar, meu irmão. Eu quero ser bem breve, como eu disse. Eu não me preocupo com o tamanho de palavra. Se é isso que Deus pediu para eu falar, amém. Marcos 14, no versículo 32 a seguir. Todos acharam? Diga amém. Glória a Deus. Diz assim: foram a um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: assentai aqui enquanto eu oro. Ele levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Tendo ido um pouco adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Ele disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. Ao retornar, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não podes vigiar nenhuma hora? Versículo 38: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Amém. Aqui, irmãos, Jesus ele está no Getsemane, que quer dizer lugar de pressão. Como nós acabamos de ler, Jesus ele estava muito angustiado. Ele transpirava sangue. E Jesus estava nesse momento tendo um conflito muito grande entre a sua alma e o seu espírito. A alma de Jesus estava dizendo para ele: olha, você não precisa morrer. Olha, não precisa ser desta forma. Não sofre, não precisa ser assim. E isso fez com que Jesus dissesse: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Mas aí vinha o Espírito e sempre falava mais forte e por último em Jesus. E
que fez ele dizer assim: contudo, Senhor, seja feita a tua vontade. Queridos, aqui nessa passagem, Jesus ele teve coragem de renunciar àquilo que afastava de Deus. Jesus teve coragem de não fazer aquilo que agradava o Pai. O evangelho que nós servimos não é só de benefícios, é um evangelho de cruz, um evangelho de renúncia, um evangelho que nós temos que matar a nossa carne, um evangelho que nós temos que renunciar ao nosso eu, assim como Jesus teve coragem. É um evangelho difícil, é um evangelho de cruz, é de cruz, é um evangelho de renúncia, é de renúncia. Mas quando eu e você atingirmos a medida que Deus quer que chegamos, meu irmão, nada vai nos segurar, nada vai nos parar. Nós vamos sacudir as portas do inferno, nós vamos destruir as portas do inferno. O avivamento em que tanto oramos e esperamos de Deus, ele vai chegar. Mas somente quando eu e você renunciar, somente quando eu e você tiver coragem de falar assim: não dá mais para viver na carne. Eu só vivi, só pude experimentar aquilo que Deus realmente tem para mim quando eu renunciei à minha carne. O pecado é bom? É sim. Se o pecado fosse o ruim, ninguém cometia. O pecado é bom, ele é gostoso, ninguém quer parar de fazer. Mas aquilo que Deus tem para mim e para você, meu irmão, nem se compara. Existem pessoas que têm medo de renunciar, que não têm coragem de renunciar. Existem pessoas que estão distantes de Deus, que talvez vêm na igreja por vir, para passar o dedo, para as pessoas não falarem, não mandar mensagem, porque talvez não tenham tido coragem de renunciar àquilo que a carne quer. Eu fui muito assim. Eu vim muitas vezes na igreja para passar o dedo, porque senão alguém ia me mandar uma mensagem: opa, por que você não foi no culto? E Deus falou para mim: olha, quando você renunciar, você vai experimentar aquilo que eu tenho para você. Quando você renunciar, você vai ver o que eu tenho para você. É isso que o Senhor quer te falar. Quando você renunciar, muitas das coisas não têm acontecido como você deseja, porque eu e você, nós não renunciamos. Eu queria terminar essa mensagem por aqui, terminar com uma frase, e queria fazer 3 convites. Uma frase que é do Winston Churchill, em que ele diz que o sucesso não é o final, que o fracasso não é fatal, mas que é a coragem, a vontade de continuar que conta. O primeiro convite que eu queria te fazer, eu vou fazer só uma vez. O vinho aqui na frente não é o vinho à frente que vai transformar a tua vida, mas é o ato de coragem de vir à frente que pode transformar a sua vida. Sempre atraiu a Deus coragem, sempre atraiu a Deus aqueles que tiveram coragem. E o primeiro convite que eu queria te fazer é: você que até aqui estava vivendo de medos e mentiras, e a partir de hoje quer viver de coragem e de verdades. Você que até aqui estava como aqueles 10, que tudo era empecilhos, dificuldades, que você não conseguia ver esperança, milagre em nada. Eu quero te chamar aqui na frente. O segundo convite: você que quer sair da sua vida, que quer sair do seu barquinho, da sua zona de conforto, você que até aqui estava fazendo aquilo que você queria, a sua vontade,
do seu jeito, e talvez estava achando que estava fazendo a vontade de Deus, e que hoje você vai ter coragem de pisar, de entrar na dimensão de Jesus, na dimensão de Deus. Você que quer isso hoje, vem aqui na frente. E o terceiro convite é: você que estava pecando, eu vou dizer assim, você que estava vivendo você que estava fazendo aquilo que não agradava a Deus, você que está distanciado de Deus, você que precisa falar: Senhor, eu quero renunciar o meu eu. Senhor, até aqui eu pequei. Como eu disse, o pecado é bom, mas aquilo que Deus tem para você é melhor. Você que quer renunciar, vem. Pode vir. Você que quer parar de pecar e falar: Senhor, eu quero entrar na tua dimensão, Pai. Eu sei que o Senhor tem algo melhor para mim, Deus. Tu és santo, Senhor. Eu queria chamar o pastor Cofane para estar fazendo oração. E por favor, que os pastores, se possível, estivessem orando para esses irmãos. Você é santo, Senhor. Tu és santo, Pai. Nós te adoramos, Deus. Ah, Senhor, nós não aceitamos mais viver de medo e de mentira, Senhor. Nós queremos entrar na tua dimensão, papai. Nós queremos renunciar, Pai. Nós queremos experimentar aquilo que o Senhor tem para nós, meu Deus. Nós sabemos, Pai, que o Senhor tem muito mais para